Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela presença, Senhor, por tua presença, Senhor, neste momento, Senhor. Dou graça, Senhor, por tudo, Senhor, que tens feito nesta tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, mais um dia, Senhor. Entregamos a início do dia a Ti, Senhor, em louvor, em adoração, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, porque estamos, Senhor, querendo adorar, querendo louvar ao Senhor. E muitas vezes, Senhor, viemos da tua casa, Senhor, com os propósitos, Senhor, mas sim, o propósito é estar adorando, Senhor, estar buscando a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mas, Senhor, a tua palavra seja ministrada pelo teu Espírito, Senhor, não pelo homem, Senhor, mas sim pelo teu Espírito, frutificando nosso coração, Senhor. Não deixe sair, Senhor, daqui os irmãos, sempre a palavra, Senhor, sempre buscar, Senhor, testifica no coração, Senhor, que venha assim falando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, agradecendo de todo o coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Passa a palavra, pastor. Bem, amado, em que está sentado, amém, em nome de Jesus Cristo, privilégio de estarmos na presença do Senhor. E eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios 3. E nós estaremos meditando, então, a respeito do que o Espírito Santo, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer para as nossas vidas. Ontem nós tivemos a convenção, né, lá na sede no Brasil, o irmão Fernando, né, diaconisa irmão Fernando, o diácono, irmão Rodrigo, a diaconisa irmão Priscila agora, né, ali foram ordenados ao diaconato. E aqui na realidade temos muitas bênçãos, eu acredito, hoje para compartilhar com toda a igreja. E uma das bênçãos é que a igreja de Nipchodini vai ter um filhinho. Nós teremos um filhinho. A nossa primeira filial, né, no Brasil, lá no Paraná. A primeira igreja do Paraná nasceu daqui. Então nós estamos dando início à obra lá no Paraná agora. Né, missionário irmão Joaquim está voltando para trabalhar junto conosco mais uma vez, acredito, né, com certeza. Já se prontificou. E o irmão Rodrigo também estará auxiliando, o irmão Ronaldo, o irmão Ney, tudo que estão ali próximo à região de Londrina. E nós estamos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né, já foi conversado com os pastores, nós estaremos dando início então à obra, né, lá no Paraná. É a primeira igreja de Nipo. Na realidade, o pastor Fernando, ele tem um coração maravilhoso. É o que eu compartilho com toda a igreja, que não havia igreja de Nipo no Paraná. Por que não havia de Nipo no Paraná, né? Sendo que no Paraná tem uma grande quantidade de nipônicos, de japoneses. É pelo seguinte, na realidade, o pastor Fernando, na realidade, ele foi ordenado pelo pastor Paulo Lemos Macalão. Alguns já conhecem, já ouviram falar a respeito dele, né? Foram os fundadores da Madureira. E na realidade, a ordenança, né, do ministério para os nipônicos, isso é um pouco da história da nossa igreja. Foi ordenada pelo pastor Pimentel, falecido pastor Pimentel, que está na glória do Senhor hoje, né? E ele ordenou, sendo da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, e deu-se início, então, a partir dali, né, com a caravana dos irmãos ali, que foram ordenados ali, que se desse início, então, a obra nipônica. Então, a DNIP é a Assembleia de Deus Brasileiro, que era uma obra voltada aos nipônicos. E realmente houve um grande número de salvação. Só que como o pastor Pimentel, ele é o pastor presidente, né, estava como pastor presidente da região de todo o Paraná, de Curitiba, então houve uma questão de procuração de amor e de ética cristã, onde o pastor Fernando falou assim: olha, pastor, eu não vou entrar com a Nipo no Paraná, porque o senhor já está ali, né? Hoje o pastor Pimentel está na glória. Então foi achado graças às obras do Senhor, né, onde foi guardado até então esse amor no coração, essa gratidão pelo pastor Pimentel. Hoje o pastor Pimentel está na glória e foi dada a liberdade para que nós dessemos início então à primeira obra no Paraná. Então a igreja, né, de Nipchodini aqui então vai ter uma filhinha, na realidade nossa primeira filial, agora diácono irmão Rodrigo e diaconisa irmã Priscila, agora no Brasil foram ordenados na última convenção. Na realidade nós estávamos esperando, porque a gente estava buscando uma direção de Deus para saber se seria da vontade de Deus, e realmente Deus confirmou, né, eles estiveram no Brasil. Ou seja, na realidade hoje, às vezes a gente pensa assim: nossa, a igreja aqui no Japão, uma igreja pequena, mas eu vejo a igreja no Japão uma igreja missionária, irmãos. Por que uma igreja missionária? Porque aqui nós temos
pessoas de várias localidades do Brasil, não de uma só. E o fundamento que se é fundamentado aqui, amanhã nós teremos uma igreja lá em Goiás, não é verdade? Nós teremos obreiros lá em Presidente Prudente, nós teremos pessoas lá em Mogi, vários lugares do Brasil, em Minas, nós teremos. Por quê? Porque Deus tem dado a graça da multiforme o quê? Graça para que nós estejamos unidos no seu amor, ensinando o amor para quê? Para que nós venhamos plantar a obra do Senhor, para que nós venhamos plantar a vontade do Senhor, porque a obra é dele, não é nossa. Uma coisa se fosse nós fazendo a obra, segundo a nossa vontade, mas não foi, foi segundo a vontade dele, então está dando esse início. Então eu já rogo desde já a oração dos irmãos, porque nós queremos estar ali junto com eles também, ajudando-os nesse início de obra, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado. Então eu peço oração dos irmãos, para que realmente Deus possa honrar, suprir, enviar as almas. Eu sei que Deus vai estar honrando, amém? Então eu quero convidar a amada igreja, vamos meditar na palavra, Efésios 3, versículo de número 20, amém? Efésios 3, 20, é um versículo muito conhecido e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu vou pedir, por favor, para o diácono abrir ligar o exaustor, por favor, porque o vento está forte, ele está batendo, Isso, muito obrigado, Deus abençoe. Valeu, em nome de Jesus, diz a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Amém? Cuida da tua cabeça, Pai. Damos graça pelo privilégio de estarmos diante da tua face, Pai. O privilégio de podermos entregarmos as primícias, Pai, do nosso dia na tua presença, Deus Pai. De primeiramente nos achegarmos a ti, Senhor Pai, diante de ti, para glorificar e bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigado por cada vida que está presente nesta manhã, Senhor Jesus. Obrigado porque eu sei que tu tens trazido, Senhor Pai, que tu tens enviado, Senhor Pai, segundo o teu propósito, Pai, segundo o seu coração, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, e queremos nos fundamentar, Pai. Não queremos falar de ti, Pai, neste lugar, mas queremos que tu fale, Pai, para nós, Pai. Não queremos aqui fazer a tua obra, Pai, mas queremos que tu faça a obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mediante a ti, Deus, Pai, segundo a minha pessoa, Pai, segundo eu, Pai, como homem limitado que sou, Pai, declaro que como homem não fui, não sou e jamais serei, mas mediante a graça, Pai, graça na qual nos foi concedida através do Senhor Jesus Cristo, Pai, que entregou a sua vida na cruz do Calvário e nos justificou e nos purificou e nos santificou. Neste momento, Pai, nós como igreja declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno que aqui se faz valer o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que estamos aqui. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que sempre será, e que verdadeiramente consumiu para nós neste dia de hoje, tivéssemos a liberdade de estarmos diante da tua presença. Pai, ministra aos nossos corações agora, segundo a tua palavra, segundo o seu poder, em nome santo do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Espírito Santo, a partir de agora é tu que falas para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sei que para alguns dos irmãos, não é verdade que minha irmã Juliana é a primeira vez que está conosco, e aqui na realidade nós temos um costume um pouco diferente das outras igrejas, um pouco diferente, porque na realidade a gente começa com a palavra. Porque eu costumo explicar isso porque às vezes as pessoas já estão acostumadas com aquele sistema da liturgia dos cultos, em começar com louvor, oração, depois o louvor e depois a palavra, e a gente vê que, infelizmente, eu vou ser muito sincero, não vou ser hipócrita, que por muitas vezes a pessoa já vem no culto e ela já passa por aquele momento de louvor, então o seu coração já fica emocionado às vezes com o próprio louvor. Estou sendo sincero, irmãos. Só que na realidade, quando nós chegamos diante da presença do Pai, a gente vem prestar a Ele um culto racional, não é um culto sem entendimento. Por isso que nós entendemos que a palavra, ou seja, ela vem para nos anunciar a maravilhosa verdade,
E quando nós conhecemos a verdade profunda de Deus sobre as nossas vidas, o que acontece então? Então o nosso coração adora ao Senhor. Diferentemente, não porque é o contrário, nós sermos emocionados com o louvor, não, aí nós vamos adorar ao Senhor com o coração. Então, o nosso costume, né, o que nós temos aprendido, né, é que realmente nós devemos o quê? Iniciar com a palavra. Aí a pessoa já vem, a pessoa recebe a palavra, ela recebe o alimento, ela é fundamentada, ela entende o propósito pela qual ela está aqui plantada, e aí nós, com o coração voltado para adorar a Deus em um só coração, em uma só fé, em um só espírito, então nós nos chegamos juntos e adoramos ao Senhor de todo o nosso coração, com entendimento. Até mesmo a adoração, a palavra do Senhor fala que até mesmo o desejo de adorar vem do Senhor. E como nós teremos o desejo de adorar se nós não compreendermos o amor de Deus em nossas vidas e a abundância de Deus? Ou seja, o amor de Deus ele é derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Então nós chegamos, Senhor, como Tu és maravilhoso, Pai, como o Teu amor é infinito. E aí nós não ficamos mais naquela de que muitas pessoas já chegam diante de Deus e elas vêm e choram. Ah, Senhor Deus, Pai, olha a minha situação. Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou assada? E aí nós começamos, as pessoas choram. E aí Deus fala assim, eu estou contigo, mas ainda um vazio permanente continua no coração. E aí eu pergunto, mas por quê? Se nós assim, mas Pai, eu estou me derramando na Sua presença, mas por que esse vazio continua no meu coração? Pai, eu estou ali chorando, Pai. Aí vira o quê? Vira como se fosse um dever de Deus, por muitas vezes fazer. Deus não tem esse dever de fazer. Ele faz porque Ele nos ama. Ele faz porque Ele quer o nosso bem. Este é o Pai do céu que nós temos. E aí a palavra do Senhor começa falando no livro de Efésios 3, versículo número 25. A palavra no capítulo 3, versículo número: ora aquele que é. Aí vem o primeiro ponto. Ele é, Ele não será. E aí a questão é que muitos esperam em um Deus que será. Muitos esperam em um Deus que vai fazer. E nós profetizamos, e muitas pessoas, quando oram, profetizam e oram de maneira errada. E aí nós falamos: Senhor, eu sei que Tu has de fazer na minha vida. Senhor, eu sei que Tu has de me libertar. Senhor, eu sei que Tu has de trazer uma grande bênção sobre a minha vida. Senhor, eu sei que eu serei abençoado. E você começa a falar assim. E aí eu pergunto: será que é isso que Deus chamou? Eu estou sendo sincero, não é? Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que o nosso Deus ora aquele que é. E se nós entendemos que o nosso Deus Ele é, então nós começamos a mudar. Senhor, eu sei. Olha a diferença da oração. Olha só como nós professamos a fé através da oração, através de uma simples palavra. Senhor, eu sei que o Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, já pagou o preço. Ele não vai pagar. Senhor, eu sei que eu já sou bendito. Senhor, eu sei que a tua bênção já está sobre a minha vida. Não será sobre a minha vida. Eu já sou bendito. Senhor, eu sei que eu já sou liberto. Eu não serei liberto, eu já sou liberto. Amados, quando Deus Ele chega para nós, e quando Ele começa a ensinar a nós, o livro de Tiago Ele fala: não digas eu serei ou eu farei, porque tu não sabes o dia de amanhã. É o que a palavra de Tiago fala para nós. Mas amada, a palavra do Senhor diz, quando Deus Ele declara a Moisés, e Moisés pergunta: Senhor, mas a quem direi? De quem me enviaste? E ele diz assim: diga que o eu sou te enviou a vós. Amados, o eu sou, ou seja, Deus ora aquele que é, não é ora aquele que será. Deus Ele não será, Ele já é, Ele é. Amados, eu quero que vocês entendam que para Deus o passado é como se fosse hoje, o amanhã para Deus é como se fosse hoje. Agora, a mim e a você não pertence saber o amanhã. Hoje é o que nós temos nas nossas vidas. O presente é o que nós vivemos dia após dia. Agora fala assim: mas Senhor, então o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que orar? Como eu tenho que me achegar a Ti em entendimento, Senhor Pai, para entender aquele que é? Porque nós, por muitas vezes, nós começamos, eu mesmo, amados, muitas vezes está passando por uma situação difícil e a gente começa a falar: Senhor Pai, mas por que disso? Senhor, por que daquilo? Senhor, por que teve que acontecer assim? Por que teve que acontecer assado? E nós temos falado desses dias a respeito do livro de Romanos, de capítulo de número 8. Meu Deus,
Os irmãos precisam conhecer e entender este capítulo de Romanos 8, que fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam segundo o seu decreto, amados. Ou seja, amado, toda plenitude do céu e da terra, circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas, para o crente verdadeiro e fiel, para aquele que anda na presença do Senhor, amados, quando vem uma adversidade, ele fala assim: vem, porque já venci em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando vem uma situação difícil nas nossas vidas, você não diz eu vencerei, você fala assim: não, o Senhor Jesus Cristo já venceu, então se Ele já venceu, acabou, já não tem mais nada. Quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica, diz a palavra do Senhor, amado? Nada, ninguém. Aí o Paulo ele continua dizendo: nem a morte, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Por quê? Porque Deus, o Senhor, Ele é. A questão é, nós temos um Deus que não será, Ele já é vivo, amados. Nosso Deus, Ele não está morto. Mas muitas pessoas, eles começam a contemplar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo aos discípulos, e Ele falava assim: vos revelo a ti a respeito das coisas que hão de acontecer. E Ele começa a declarar àqueles discípulos, e aqueles discípulos falam assim: não, Senhor, certamente não há de acontecer isso. Por quê? Porque eles não compreendiam ainda, assim como por muitas vezes nós não compreendemos que Deus Ele é. E é por isso que por muitas vezes nós vivemos certas mazelas em nossas vidas, ou nós vivemos de uma forma angustiada em nossos corações. Por quê? Porque nós esquecemos que nós temos um Deus que Ele é. Nós esquecemos que nós temos um Deus que já fez, não é um Deus que fará, amados. Nós esquecemos que nós temos um Deus que já consumiu. Quando Ele falou, estava na cruz do Calvário. E eu sempre imagino o Senhor Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário, com os seus braços ali estendidos. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: Senhor, eu consumarei. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse na cruz? Não. Ele disse assim: está consumado. Meu Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele concluiu a obra, Ele disse: Senhor, está consumado. Ou seja, naquele momento nós sabemos que houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram e muitos naquele momento ressuscitaram. Isso é espiritual, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é espiritual. Glória a Deus. Amados, significa que a partir daquele momento, muitas e muitas vidas que estavam desligadas do reino de Deus, que elas estavam ali aprisionadas, elas foram novamente unidas ao Pai. Por quê? Pelo sacrifício. Porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele não somente justificou, como Ele justificará todos nós que cremos. Por isso a palavra do Senhor, Ele diz, ontem nós falamos a respeito de João 14, a respeito, fala assim: aquele que me ama tem os meus mandamentos e nos guarda. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aí sim, diz a palavra do Senhor. Ou seja, a manifestação de Deus está sobre a minha vida. E tem gente que começa a orar: ah, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ah, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, Senhor, porque o Senhor não me visita? E nós às vezes pensamos, né, que aquele arrepio, ou então que a pessoa que está falando em línguas, então significa que ela é cheia do Espírito Santo. Isso não é a palavra de Deus que é anunciada para nós. A palavra de Deus que é anunciada para nós diz algo diferente. A palavra de Deus viva que expressa para nós é diferente. Sabe o que a palavra do Senhor fala? E eu começo a reportar ali, a palavra do Senhor fala assim: o Senhor Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, fala assim: esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E eu sempre costumo falar a respeito que o poder é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Então vamos lá. Amados, quando o Senhor Jesus Cristo fala assim: esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos ver se a gente ora errado de vez em quando. A palavra do Senhor fala que o Pentecostes aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Pela Bíblia. Livro de Atos, a palavra do Senhor fala no capítulo número 2,
fala que estavam ali reunidos cerca de 120 pessoas, orando fervorosamente, e veio como sobre eles, como um vento impetuoso, o Espírito Santo, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e todos ali naquele momento foram cheios da presença, e começaram, olha só o que a palavra do Senhor fala, entenda isso, em nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui, amados, entenda isso espiritualmente. A palavra do Senhor fala que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar as grandezas de Deus. Amados, quando eu sou cheio do Espírito Santo, irmãos, eu começo a anunciar as grandezas do Reino de Deus, e as pessoas começam a falar assim: meu Deus, estou ouvindo falar na minha própria língua. Agora, será que línguas estranhas é o que então? Existe a língua, o dom de línguas existe, é real, é vivo, amados. Mas eu não vou falar se o Espírito Santo não mover em meu coração. O Espírito Santo, quando começa a acontecer aquele mover, aleluias, e o Espírito Santo começa a encher a tua vida, não é porque você está na frente das pessoas, ou então porque as coisas estão ao seu redor ali, a circunstância, teu irmão glorificando, não. Você não, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não está nem sabendo se o irmão está orando, se o irmão está deixando de orar, se o fulano está ali de pé, se o fulano está assim, se o fulano está assado. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele está ali na presença somente dele, Deus, e ali o Espírito Santo começa a encher, e o seu coração começa a adorar a Deus. Então ali novas línguas vão surgir. Por quê? Porque o Espírito Santo vai movendo em seu coração. É diferente disso, amados. Quando a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela vive falando o quê? Das grandezas de Deus. A palavra do Senhor fala que ouvia um homem, né? O homem que do nascido de mulher, fala assim, a palavra do Senhor fala, o próprio Senhor Jesus Cristo fala, que não houve outro igual, João Batista. E ele vivia coberto com peles, vestia com peles, e comia mel, né, e gafanhotos. E a palavra do Senhor fala que aquele homem, né, o diácono irmão Edivan ministrou há uns tempos atrás e falou, realmente foi algo muito importante para nosso aprendizado, de que aquele homem era cheio do Espírito Santo. Mas por que ele era cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo nem tinha descido naquela época. Como ele era cheio do Espírito Santo? Nós questionamos, sabe por quê? Porque no Jordão, ele pregava e ele falava assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus, e cada um seja batizado para a remissão dos pecados. Ou seja, ele anunciava a palavra do Senhor, e era isso que fazia ele cheio. Quando o Espírito Santo da promessa veio sobre a minha vida, a palavra do Senhor fala que o quê? Todos aqueles foram cheios e começaram a anunciar, começaram a falar das grandezas do reino de Deus, amados. E aí eu falo: então, Senhor, o que é ser cheio então? Eu falo: ser cheio, amados, é quando nós estamos dispostos a verdadeiramente anunciar. A palavra do Senhor fala assim, vamos abre comigo lá, vamos ver sobre jejum, né? Alguma coisa estava falando sobre jejum, não sei porque o Espírito Santo está me falando a respeito disso. O jejum que Deus escolheu, Isaías 58. Os irmãos de Canagal, os irmãos de Tiba que vão assistir o vídeo, que Deus abençoe grandemente todos os nossos irmãos. E dia 28 nós estamos ali com os irmãos de Tiba, amém? Glória a Deus. Isaías 58. Vamos ler desde o princípio. Eu vou ler rapidamente, quero que os irmãos acompanhem. Isso é o jejum que Deus tem escolhido. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procura cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se alegrar, em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos na nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto.
Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, estenda debaixo de chifão saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aleluia. E aí eu pergunto, amados, então por muitas vezes existe um jogo de barganha em muitos lugares, em muitas igrejas. Por quê? Fala: Senhor, mas eu vim aqui na campanha, Senhor, Senhor, eu estou dando aqui, entregando o meu dízimo, Senhor, eu estou colocando dinheiro aqui no envelope de missões, Senhor, e Senhor, cadê a minha bênção? Você está comprando a sua bênção, amado? Aqui não é Graça Bahia, irmãos, e não é pejorativo não, irmãos. É verdade, aqui não está vendendo coisa não. Quer comprar coisa, compra lá fora do mundo, porque aqui dentro ninguém está vendendo nada. Aqui a palavra do Senhor fala: de graça recebeste, de graça dai, amados. Aqui eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado, é diferente. Aqui a bênção segue a minha vida, eu não preciso procurar a bênção. A palavra do Senhor diz aqui: os sinais seguirão aqueles que crerem, amados. Então, amados, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso ficar orando: Senhor, me dá a minha bênção, Senhor, me dá a minha bênção, Senhor, me dá a minha bênção. Não, sabe por quê? Porque a bênção já está sobre a minha vida, a bênção já está sobre a minha casa, a bênção já está sobre a minha família, amados. É o que a palavra do Senhor fala, mas eu não tenho que viver como se fosse uma vida miserável, não. Eu tenho que viver como se eu fosse filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amado, e glorificando dia após dia. Por isso Paulo, ele fala que nada, absolutamente nada, ele pode separar do amor de Deus, amado. Amado, se eu estou enfermo, Senhor, eu estou passando por esse momento, estou sentindo dor, Pai, mas glória ao teu santo nome, porque eu sei que o Senhor está me ensinando alguma coisa, Pai, e eu vou aprender para a glória do teu santo nome. Senhor, o Senhor não permitiu que isso acontecesse, Pai, glória ao teu nome, porque eu sei que não era o momento certo, Pai, eu sei que existia um momento certo para ti, e eu sei que todas as coisas vão acontecer no teu momento, não no meu momento, porque uma coisa é eu fazer a obra de Deus, outra coisa é verdadeiramente Deus fazer a obra na minha vida. Só que o Deus fazer a obra nas nossas vidas não é do jeito que a gente quer. Isaías 55, o irmão Paulo ele começou lendo semana passada, que fala no versículo número 6, versículo número 7 em diante, e diz assim: buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto estou perto. E a palavra do Senhor fala assim: porque os meus caminhos, não, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como verdadeiramente desce a chuva, desce a neve, faz regar a terra e dar o seu fruto, assim também será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz, amados. Ou seja, amados, quando a palavra do Senhor ela é dita debaixo da vontade de Deus, amados, acontece o que o Senhor ele preparou para nós.